Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa da primeira série do ensino médio. Porém, antes eu gostaria de avisá-los a entregar as AAPs, ok? Então não deixe de entregar no meu e-mail, que está sempre no roteiro de atividades. E mais para frente talvez tenha um formulário para preencher, tá? Com o gabarito. Então, por hora, apenas mandem por e-mail as APs, beleza? Bom, vamos então para a nossa aula, que vai se tratar sobre resenha crítica, tá? Então, esse aqui é um dos assuntos do terceiro bimestre. A habilidade vai ser adaptar textos em diferentes linguagens, levando em conta aspectos linguísticos, históricos e sociais. Bom, então, para começar, né, o que seria uma resenha crítica, né? E o que nós vamos fazer hoje? Como que a gente vai desenvolver esse assunto na aula de hoje? Bom, então nós aprendemos, né? A gente vai aprender a estrutura do gênero, a resenha crítica, né? Porque vocês vão ter que produzir depois uma resenha. Então, para produzir uma resenha, então a gente vai conhecer a estrutura desse gênero textual, vamos ler uma resenha para ter mais ideias, e depois eu vou ajudar vocês a elaborar opiniões. Tudo bem? Bom, então para começar, né, no roteiro de atividades, eu passei alguma dessas questões para vocês responderem. Então vocês podem ver que tem a imagem aí de um zumbi, tá? Por que tem a imagem de um zumbi? Porque nós vamos ler uma resenha crítica sobre um filme e vai tratar sobre um filme sobre zumbis, tá? Então, antes de mais nada, né, você vai responder no seu caderno de produção, lembrando de sempre colocar a data, o conteúdo e a habilidade dessa aula. Então, você vai ver lá no roteiro de atividades, né, que eu vou enviar para vocês, todas essas perguntas, tá? Então, agora eu só vou explicar para vocês, questão por questão, para ficar mais fácil de responder. Então, a primeira questão é: você já assistiu algum filme de zumbis? Se sim, qual? Bom, aí, pessoal, não é apenas filmes, né? A gente sabe que há N seriados, né, sobre zumbis, né? Até teve The Walking Dead, depois teve o Game of Thrones, né? Que teve assim algumas participações, né? Que seriam os zumbis, né? Os White Walkers, né? Nada mais são do que zumbis, né? Depois, né, a próxima questão: filmes de zumbis, em teoria, são filmes de terror. Qual a sua opinião sobre filmes de terror com zumbis? Então, você é uma pessoa que gosta desses gêneros de filmes de terror, né? Você acha que zumbis em filmes de terror tem tudo a ver? Qual é a sua opinião sobre isso, né? Ainda mais se você gosta de filmes de terror, qual que é a sua opinião de usar zumbis em filmes de terror? A próxima é: excetuando, ou seja, exceto o gênero terror, qual é o seu filme, qual é seu gênero, né? Aí a questão faltou a palavrinha gênero. Qual é o seu gênero de filme favorito? Então aí, ó, pode ser comédia, suspense, ação, aventura, ficção científica ou outro gênero que não foi citado aí, tá? Então assim, geralmente quando você vai assistir um filme ou algum seriado, qual gênero você mais gosta de assistir, tá? Próxima questão. Em sua opinião, o que faz um filme ser excelente? Então, para você falar, nossa, esse filme é muito bom, o que ele tem que ter, né? Depois embaixo, o que faz, né, na sua opinião, o que faz um filme ser péssimo, né? Então você fala, nossa, esse filme é uma porcaria, né? Então por quê? O que tem nele? Quais são os elementos que faz ele ser tão ruim assim, tá? Tudo na sua opinião. Então são todas essas perguntas, tá, que eu estou fazendo para vocês, porque para analisar a nossa resenha, né, essa resenha que a gente fazer a leitura, vai se tratar, como já falei para vocês, o tema zumbi. E como eu perguntei sobre o seu gênero favorito de filme, né, o que faz um filme ser excelente ou péssimo, tudo isso vai ajudar na construção da sua resenha. Você vai ver mais para frente. Bom, então aqui só tá, né, como nós estamos falando de zumbi, né? O que seria um zumbi? O zumbi é um estereótipo, né, que na cultura popular, de livros, seria um cadáver reanimado, tá? Porém, esse cadáver, ele não tem vontade própria, ele não tem personalidade, então, assim,
ele tem hábitos noturnos, ele vai perambulando, ele age de forma estranha, né? Às vezes ele come a carne humana, né, para fazer a outra pessoa, dependendo da história, virar zumbi também, né? E ele é chamado também de morto-vivo, né, o zumbi. Então, para quem, né, não conhece esse universo, né, da onde que veio, então é uma história bem antiga, né? O zumbi é uma criatura que foi desenvolvida, né, pela arte durante muito tempo, tá? E um dos filmes mais famosos com zumbi é esse aqui, né, The Night of the Living Dead, né, que seria a Noite dos Mortos-Vivos, tá? Então, o primeiro filme foi de 1968. Eu me recordo, né, que antigamente passava sempre na TV, né, não sei se era na sessão da tarde, mas sempre passava o filme dos Mortos-Vivos, tá? Porém, ele não era tão antigo assim. Ele foi um remake, né, desse filme aí de 1968 e contava essa mesma história, né, do zumbi, dos mortos-vivos, que eles saíam, né, dos seus túmulos e eles saíam assim atacando as pessoas e aquela pessoa que ele comesse o cérebro, né? A pessoa também virava zumbi, tá? Então do filme que eu assisti era assim. Bom, mas agora o que interessa para nós, né? Então, como a gente vai analisar uma resenha crítica que vai falar de zumbis, vamos ver então primeiro o que é uma resenha crítica, que é o gênero textual que a gente vai trabalhar, tá? Bom, a resenha crítica nada mais é que uma análise que você faz de uma obra de arte, né? Então, essa obra pode ser um filme, né? A gente está falando muito de filme, porque geralmente é mais fácil fazer de filme, né? Então, pode ser de um filme, pode ser de um livro, pode ser de um teatro, de uma peça teatral que você assistiu, de um show, de um videogame, tá? Enfim, tudo que for artístico, né? Você pode fazer uma resenha crítica, né? Então, o que é isso? É uma análise que você vai fazer daquele objeto artístico, falando os pontos positivos, né? Que se você gostou, você vai falar, né? Quais foram os principais pontos positivos, né? Ou se você não gostou, você fala dos aspectos negativos. Por que foi tão péssimo assim, né? Mas também na resenha crítica, às vezes você gostou do filme, porém, você assim sabe que não teve só pontos positivos, teve algumas coisas no filme que você não gostou, né? Então você pode pontuar aí na sua resenha o que teve de negativo, né? Porém, né? Mostrar que teve mais coisa positiva do que negativa. Então seria mais ou menos, gente, um texto que você dá opinião e aí você tenta provar a pessoa, né, para o leitor, para a pessoa que vai ler, a assistir ou não esse filme, a ir ou não ver aquele show, né, a comprar ou não aquele videogame. Então já aconteceu de várias vezes, né? Eu estou procurando um filme lá na Netflix e fala assim, nossa, será que é bom esse filme? Deixa eu procurar lá no Google resenhas críticas sobre ele, né? Então aí eu vejo a opinião de várias pessoas, né? Não só de uma pessoa, porque às vezes, né, a pessoa não gostou ou teve algum preconceito com aquele filme, né? Então é bom você ver mais de uma resenha crítica, né? Então aí, se a maioria das resenhas que eu vejo, as pessoas estão avaliando muito bem o filme, né? Então é mais chance de eu querer assistir aquele filme. E aí, né, você pode dar notas, então tudo isso. A estrutura de uma resenha, pessoal, segue sempre assim. Então, vários parágrafos, né? A linguagem formal, escrita formal. Não pode ter gírias, né? Não, evitar falar eu acho, na minha opinião. Então, se é um texto que você de opinião, né? Você não vai falar na minha opinião, é óbvio que é a sua opinião, tá bom? Então, a introdução, geralmente, você dá uma opinião bem objetiva daquele objeto de análise, tá? Então, como a gente vai ler aqui a resenha crítica, que fala sobre os zumbis, então, geralmente no primeiro parágrafo, né, você já faz isso, então o resenhista disse: o filme definiu as bases para o conceito de zumbi nas telas do cinema, é inteligente, tem uma clara crítica à sociedade contemporânea, ó, então são todas as opiniões do resenhista, né, da pessoa que está escrevendo.
Então, ela já deixa a opinião dela no primeiro parágrafo. Então, quando você for fazer a sua resenha, no primeiro parágrafo você já coloca a sua opinião, tá? Sobre esse objeto artístico que você vai fazer a análise. Os parágrafos que se seguem, né, você vai fazer a contextualização, ou seja, uma breve explicação sobre esse objeto de análise, tá? Então, seria um pequeno resuminho, né, para a pessoa saber sobre o que se trata esse filme, essa série, tá? Então, para contextualizar, para o leitor saber, né? Então, aí no caso, esse filme aí dos mortos-vivos, né? É um casal de irmãos que vai visitar o túmulo do pai, é surpreendido por um homem estranho vagando pelo cemitério. Então, tá dando aí uma sinopse, né? Fazendo um pequeno resumo sobre o filme. Depois vem o desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento, aí sim você vai usar os seus argumentos, tá bom? Para convencer o leitor a assistir esse filme. Então, ali na introdução você já deixou claro que é um filme que você gostou, que é muito inteligente, né? Aí no desenvolvimento você vai. Então, assim, que argumento que eu posso usar que tem no filme de que é um filme bom, né? Então, aqui no caso, ele usa o argumento: ó, não foi o primeiro filme sobre a temática de zumbi, mas foi genial a ponto de indicar caminhos e possibilidades claramente seguidos por quase todos os que se aventuram produzindo, né, no caso, o filme de zumbi. Então, aí o desenvolvimento é um parágrafo de argumentos. Então, assim, você pode até ir além, né? Você pode buscar fora, né, dados que te ajudem a argumentar sobre esse filme, tá? Então, tem alguma história por detrás aí que a gente não conhece do filme, né, sobre os atores. Então, aí que você vai colocar, né, no caso, se você gostou, os pontos positivos, né, indicando eles. Ou se você não gostou, você vai falar dos pontos negativos. Então, qual que pode ser? A história não foi muito bem elaborada, os atores, o ator principal não soube atuar muito bem com esse personagem, né? Mas também você pode mesclar, como eu falei para vocês, né? Eu acho que o filme, né? Você pode colocar que o filme teve muitas coisas boas, né? Citar essas coisas boas, porém, né? Você pode citar às vezes alguma coisa que você não gostou, né? Mas aí prevalece, né, os pontos positivos. O contrário também pode acontecer, né? Então você está falando que o filme foi péssimo, mas, né, o que salvou foi tal coisa. Você pode também dar uma opinião aí positiva. E aí tem a conclusão, né, que você enfoca na opinião de forma mais direta, tá? Então, falar que é indicado, né, no caso é indicado a todos os amantes, não apenas de filmes de terror, mas aos fãs de cinema de qualidade. Então você, né, é o fechamento da sua opinião, da sua ideia. E aí ele faz a avaliação, né? Imperdível, filme nota 10. Você pode dar notas também, tá? Não é assim uma obrigação, mas você pode avaliar, né, por notas. Se você entra em alguns sites, tá? Não sei se vocês já entraram em alguns sites sobre opiniões sobre filmes, né? Então, geralmente eles têm as estrelinhas, né? Então, às vezes tá lá, 5 estrelas, né? 3 estrelas. A própria Netflix coloca essa avaliação de estrelas, porém na Netflix não tem, né, essa parte da opinião da pessoa que assiste, né? Apenas tem aquela avaliação, tá? E a sinopse, a gente tem que também ver a diferença, né? A sinopse é apenas o resumo do filme, tá? Sem opinião. A resenha crítica, ela já tem a opinião, tá? Então, eu não posso confundir. Tudo bem? Então, dentro da minha resenha, eu vou pôr um pouco da sinopse, né, um pouquinho do resumo para o meu leitor saber, né, sobre o que se trata esse objeto artístico, porém eu vou dar minha opinião. Bom, então aqui o exemplo de resenha crítica, né? Então, assim, pessoal, observem essa resenha para você se basear nela, tá? Para você criar a sua, porque você vai pensar também em que objeto cultural você vai fazer uma resenha. Então, você pode pegar um filme, né, uma série, um videogame, tá? Então, olha só, sempre tem que ter aí um título, tá? Um título chamativo para a pessoa querer ler seu texto. Então, aí no caso, ó, o mais genial dos filmes de zumbi, por Mauro Marcel. Então, você coloca um título,
né? Aí vírgula, por e seu nome, tá bom? Aí coloca o filme, o nome do filme que você vai fazer a resenha, o diretor, então tudo coisa que você, eu não sei quem é um diretor, então pesquisa. Qual que foi o ano de lançamento desse filme, né? Então aí ele começa, olha lá pessoal, dando já a opinião dele, A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero, de 1968. É um filme que definiu as bases, né, do conceito de zumbi, então ele vai dando a opinião dele. É inteligente, tem a crítica à sociedade contemporânea. Então só de ver aí essa introdução eu sei que ele gostou do filme, né? Que ele vai mobilizar mais para frente argumentos para mostrar o porquê que ele gostou. Então aí ele vai falando, né, que é uma obra, aí ele estava dando o quê? Um resumo, né? É uma obra-prima filmada em preto e branco, um casal de irmãos que vai visitar o túmulo do pai, é surpreendido por um homem estranho vagando pelo cemitério. É o primeiro de muitos zumbis que passam a persegui-los, povoando a tela com ideias originais que passaram a ser utilizadas em quase todos os subprodutos do gênero, como séries de TVs como The Walking Dead, jogos de videogame como The Resident Evil, né? Inclusive em desfiles, como que acontece na cidade de São Paulo no dia de finados. Bom? Bom, gente, então aí ele deu o quê? Ele trouxe um pouquinho de informação, né? Então, além dele fazer a sinopse do filme, ele trouxe um pouquinho de conhecimento, né? Uma curiosidade aí. E depois ele foi, né, dando argumentos, né, que assim, foi muito rico pro gênero de terror. Aí no final ele faz a avaliação, tudo que a gente já foi mostrado para vocês. Então, pessoal, basicamente a resenha ela segue essa estrutura, tá? Bom, então depois de você ver aí o exemplo, né? Então tem aí uma atividade para responder no caderno também, tá bom? Então essa atividade também vai estar no roteiro de atividades lá para você fazer no caderno. Então, olha lá, no texto lido, o que justifica a nota 10 que o autor dá ao filme? Então, a gente viu que ele gostou. Então, o que justificou? Né? Então, vou ter que olhar lá nos argumentos dele. Qual é o objetivo desse gênero textual? Qual que é o objetivo da resenha crítica? Tá? Então, assim, levando em conta, né? Então, por que eu escrevo uma resenha crítica? Qual que é o objetivo de você escrever ou de você ler uma resenha crítica? Tá fácil essa daí. Onde é possível encontrar esse tipo de texto? Né? Então, onde que eu posso encontrar resenhas críticas? Vocês sabem que antigamente, né, nas locadoras, hoje em dia, né, a Netflix quebrou, né, as locadoras, né, tinha aquelas revistinhas dos filmes que você alugava, então geralmente tinha as resenhas lá, né. Hoje em dia, você conhece sites que oferecem essas resenhas críticas, né, então que nem eu sempre procuro no Omelete, né, que é um site de filmes, e lá sempre tem resenhas. Que outros lugares eu posso encontrar esse tipo de texto? E aí, pessoal, a atividade final, tá? Escolha uma obra, pode ser um filme, jogo, série de TV, novela, livro, HQ, mangá ou anime. Elabore uma resenha. Dê um título, siga as orientações dessa aula, apresente os pontos positivos e negativos. Se for uma história, livro, filme ou outro, não conte final. Evite spoilers. Então, isso, pessoal, é muito importante. Você nunca dá um spoiler numa resenha crítica, senão a pessoa não vai mais assistir, né? Então, você dá o spoiler, por que a pessoa vai então querer assistir? Se seu objetivo é convencer essa pessoa de que o filme, né, a série, o livro é bom, tudo bem? Bom, aí aqui só uma observação, tá, gente? Atenção, durante a escrita de uma resenha, de qualquer texto cujo objetivo seja convencer o outro, deve-se evitar expressões como eu acho, não gostei, bem como gírias. Além disso, em uma resenha devem aparecer o título, a referência da obra resenhada e o resumo ou síntese do conteúdo contemplado pela avaliação crítica. Bom, então tudo que tá aí é aquilo que eu falei para vocês, né? Então, como é uma escrita formal, vocês não podem
colocar gírias, né? Colocar eu acho, não gostei, tá? Então tem maneiras de você falar que você não gostou, né? Quais são essas maneiras? Indicando os argumentos que mostram que você não gostou. Então, a atuação do personagem principal não foi legal por causa disso, disso, tá? Ou o filme é muito bom por causa desses elementos, né, da vestimenta, enfim, pessoal. Tem várias maneiras de você mostrar, né, que você gostou do filme sem ser informal. Bom, gente, então a orientação da aula é essa daqui, tá? Qualquer dúvida vocês podem me falar comigo, beleza? Então até a próxima. Um abraço para vocês.